Alexandro está no radar do Flamengo. O jornalista confirmou a informação de que o zagueiro quer jogar no Flamengo e está no radar do Malvadão. A gente chega aqui com muita informação. O Pedro falando aí sobre Copa do Mundo, falando sobre o Felipe Luiz, sobre a saída do Felipe Luiz, né? Questão aí do relacionamento dele com o Felipe, né? Se tem algum ressentimento, não. A gente vai trazer aqui a informação com relação ao nosso Pedro, né? O artilheiro reverência do Mengão. A gente também chega aqui falando sobre outras situações importantes de mercado da bola, do Flamengo, a arbitragem para o jogo contra o Vitória. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui lembrando que você pode garantir esse agasalho e muitos outros produtos, o relógio do Tetra da Libertadores, tudo no YouTube Shopping, na loja oficial da Shopee do Mengão aqui, ó, produto oficial do Mengão, e você ajuda o Flamengo, ajuda também o nosso canal, tá? Eu também quero lembrar você de sempre garantir presença nos jogos do Flamengo com quem é sério. Caravana do Haroldo, desde o Mundial de 81, levando os torcedores do Flamengo. E olha, Champions League é com a Caravana do Haroldo, hein? Caravana do Haroldo agora fazendo Champions League. Esse é o momento de você investir numa experiência que vai ficar guardada para a vida inteira. Então chama aí a Caravana do Haroldo no WhatsApp. E para emagrecer, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu visual, é com a Mais Cabelo, programa Mais Slim da Mais Cabelo é para você emagrecer, e também o tratamento capilar, que é líder no segmento a Mais Cabelo. Bem, olha só, eu chego aqui já de cara falando sobre a situação, né, eu vou reagir com vocês aqui ao placar aberto na Placar, que foi ainda agora. A gente vai trazer logo de cara a situação do Alexandro, tá? Eu só queria trazer uma informação aqui importante. O pessoal hoje na Placar trouxe que o Danilo do Botafogo, com o novo transfer ban, a situação tá feia lá no Botafogo, informação inclusive de que os jogadores estão com medo de não receberem seus salários, caso o Botafogo tenha que pagar a dívida, né, pagar as dívidas que tem aí dos transfer ban para poder registrar novos jogadores. Os jogadores têm medo inclusive de não receberem seus salários, ou seja, de atrasarem salários. Então a situação lá no Botafogo está muito feia. Então a informação é que os jogadores, mesmo que sem falar sobre isso, né, sem publicamente falar sobre isso, estão ali, né, buscando já novos ares, buscando novas oportunidades, buscando negócio para sair do Botafogo no meio do ano. Então o Botafogo deve perder muitos jogadores e a questão é, o Botafogo que estava se acertando agora entra numa situação complicada e tem clubes interessados na contratação das suas principais estrelas, que devem acabar saindo até mais baratas do que o esperado, está com a faca no pescoço, e aí não tem jeito. Danilo é um deles. Tem interesse, então, tá, de equipes da Europa. O Bayer Leverkusen está interessado na contratação do Danilo. Outra equipe que está interessada é o Napoli, da Itália. O Danilo, a informação que chega é que tem até uma predisposição para escolher o futebol europeu e principalmente o Bayer, né, jogador aí, se for sair do Botafogo, teria essa preferência, informação que chegou para a gente, teria essa preferência de jogar na Europa, tá? Então o Flamengo, se tivesse o interesse de contratar nessa xepa que estão falando aí, nesse momento aí difícil do Botafogo, o Flamengo teria essa concorrência da Europa, que seria uma concorrência ingrata, já que o jogador teria já essa preferência também de jogar no futebol europeu. Então os torcedores do Flamengo pedem a contratação do Danilo, do Luiz Henrique, mas são contratações muito difíceis de acontecer. O Flamengo hoje está bem servido de zagueiro, mas o Danilo pode encerrar a carreira, a gente não sabe, né? Tomara que não, mas pode encerrar a carreira no final do ano, deve decidir após a Copa do Mundo. A gente tem aí, ele já falou sobre isso, a gente tem também clubes monitorando o Léo Ortiz, Léo Pereira, eu espero que o Flamengo segure pelo menos um dos dois. E aí o Alexandro, né, falou sobre esse desejo da família dele voltar para o Brasil, do desejo dele de jogar pelo Flamengo, voltar para o Mengão e jogar no Flamengo. Ele foi cria da base do Flamengo.
E, além disso, ele ainda falou que descartou, né, uma sondagem do Palmeiras que ele teria ali descartado de imediato, né, de um clube verde. Ele falou um time verde que me procurou, Rio e tal, zoou. Ou seja, ele não quis nem dar sequência na sondagem da tia Leila, né? Fechou a porta na cara da tia Leila, um jogador de nível de seleção, fechou a porta na cara da tia Leila e disse que quer jogar no Flamengo. E aí a gente tem uma informação interessante para trazer aqui para vocês após a gente ter falado sobre essa entrevista que ele deu à Cazé TV. Olha só. A família toda flamenguista também. Aí a gente... E tem que falar de uma forma mais... Acho que é o Palmeiras de não citar o Palmeiras. Ele sempre fala, né? Ele sempre fala isso, não é? Tipo, ele falou isso agora. Mas se o Flamengo não contratar ele, já era, né, Raíssa? Ele vai jogar onde? Mas o Flamengo contrata. Quando ele... O Ilan falando que se o Flamengo não contratar ele, quem vai contratar ele? Que ele fechou todas as portas. Ele tá cagando e andando, o Ilan. Ele tá cagando e andando, sabe por quê? Se fechar a porta, abre a gigante, que é a do Flamengo. Tá aberta, escancarada. A do Flamengo tá escancarada. Pô, não existe, cara. Eu acho que o jogador vai querer... Ele é flamenguista, vai querer jogar no Flamengo. Quando ele foi convocado, ele é muito bom jogador. Quando ele foi convocado pela primeira vez, ele entrou, se não me engano, na primeira lista do Ancelotti, né? E aí ele deu algumas entrevistas ali e ele falou que ele tinha esse desejo de voltar ao Flamengo, porque ele jogou no Flamengo na base. Ele falou que ele queria muito jogar no Flamengo, que é um sonho que ele tem de voltar a jogar no Flamengo. E desde então, o torcedor do Flamengo começou a acompanhar ele. Começou a acompanhar ele, mandar mensagem. Ele foi muito bem, estava muito bem no Lille, só que ele sofreu uma lesão, e aí depois que ele voltou dessa lesão que ele sofreu, aí ele não conseguiu manter o mesmo desempenho que ele tinha. O Ancelotti tinha indicado ele, inclusive, para o Real Madrid. Tá? Não foi à toa que o Ancelotti convocou ele logo na primeira convocação. Ele tinha indicado o Alexandre pro Real Madrid. Aí aquela coisa toda daquele momento, o torcedor do Flamengo começou a acompanhar ele e com certeza mandam muita mensagem para ele, né? E acaba aumentando esse desejo. Mas ele é muito bom jogador e eu não tenho dúvida, viu, Ilan, que tá no radar do Flamengo, tá? Então tá bom. Tá, papo. Já tá agora? Tá no radar. Tá no radar. Não, já estava. Já tá no então, jogador olha, que tá no radar. É um jogador que a gente já sabe que tá no radar. A Raíza confirmou a informação de que tá no radar do Flamengo. É um jogador que é interessantíssimo e é o que a gente fala. Quando o Flamengo perde um jogador pro futebol europeu, qualquer coisa, o Flamengo... Cara, o jogador que atua na Europa, zagueiro principalmente, ele sabe que ele vai vir pro Flamengo ou qualquer outro lugar do mundo, inclusive, não só da Europa. O cara vai jogar no Flamengo, ele vai chamar a atenção da seleção brasileira. Olha quantos zagueiros do Flamengo foram convocados recentemente. O Fabrício Bruno sai do Flamengo, mas convocado, né? Saiu do Flamengo, mas foi muito convocado. O Alexandre, base do Flamengo, joga na Europa. Se voltar, deve ter outra oportunidade. O Léo Ortiz, Léo Pereira, olha quantos... O Danilo, olha quantos que estão ali no setor defensivo do Flamengo. Varela, o Vinha, que está agora no River. O Emerson Royal não foi... Beleza, esquece. Agora, Ayrton Lucas já foi jogando pelo Flamengo. Impressionante, cara. Setor defensivo, tá? Falando ali do zagueiro e lateral. O Wesley, foi negociado, mas jogando pelo Flamengo, convocado. Então, é impressionante, cara. Impressionante. O Flamengo, o cara já sabe que vem pro Flamengo, ele vai ter, no mínimo, uma oportunidade de ser convocado. E isso aí conta muito, né? O Flamengo, ele fortalece. Olha o Paquetá de novo aí, já se falando em convocação. Óbvio que está com notas altíssimas, números espetaculares, jogando demais. Olha o Pedro, já todo mundo falando. A gente vai falar sobre isso. O Pedro falou sobre isso. Então, eu acho que é um negócio interessante, sim. Tá? É um negócio interessante demais pro Flamengo aí aproveitar. Tá certo? Olha só, trazer aqui a informação, né? O Flamengo realizou nesta tarde aí o último treinamento aí antes de enfrentar o Vitória, né? O Flamengo realizando, na verdade, a gente está gravando aqui, o Flamengo, os jogadores já chegando no Ninho do Urubu para esse último treino antes do confronto contra o Vitória, né? Os jogos no Rio não vai ter mais essa concentração na noite antes do jogo.
tá? Tem às vezes ativação e tal no ninho, mas treino mesmo, hoje o último, né? E a gente tem aqui, inclusive, a arbitragem, né? A CBF divulgou a equipe de arbitragem para o confronto entre Flamengo e Vitória, nesta quarta-feira, quinta fase da Copa do Brasil. Anderson Daronco, cara. Daronco é o árbitro responsável no Maracanã. Ele tem assistência da Leila Nayara Moreira da Cruz e Michel Stanislau, tá? Então, a equipe do VAR será composta por Thiago Peixoto, de São Paulo. Então, o VAR de São Paulo. É sempre alguém de São Paulo, né, cara? Sempre alguém de São Paulo aí nos jogos do Flamengo. Impressionante. Mas Daronco, ninguém merece Daronco, hein? Daronco! Daronco! Ninguém merece, cara. Ninguém merece. Anderson Daronco, ninguém merece.